Do Goldenberg, você que é psicanalista, você não acha que existe um pouco de ilusão nessa ideia de que quanto mais você se conhece, mais feliz você fica? Você não diria que numa experiência de análise mesmo, à medida que você se aprofunda no autoconhecimento, você corre o risco de ficar mais triste porque você tem mais opções? Bom. Ok. O fim de tudo que eu tenho para lhes dizer retoma essa questão. Portanto, eu não vou respondê-la de cara, porque o percurso, na verdade, seria a resposta. Mas o que eu queria dizer é que não é um lugar fácil de ocupar, porque todo o texto é dele, a chamada, o título é tudo dele. E queria agradecer a assistência de vocês, literalmente, pela simples razão de que a única possibilidade que eu tenho de me apropriar do texto do outro, do texto do curador, que não é meu, para que de alguma maneira seja meu, é através de vocês. Isso não é uma fórmula de cortesia, porque antes de falar eu tenho uma antecipação do que eu acho que penso ou queria dizer. Mas o que verdadeiramente penso vai vir a mim depois de conversar com vocês a partir das questões que vocês me façam. Ou seja, dependendo como vocês entendam o que eu tenho para dizer, eu vou saber o que de fato eu pensava sem saber. E esse dispositivo, esse mecanismo que é universal e que tem a ver com a nossa relação com a fala, é exatamente o que Freud pensava e definia como o inconsciente. Ou seja, o inconsciente nada mais seria, nesse sentido, que o meu próprio pensamento, na verdade, me vem do outro. Preciso necessariamente passar pela assistência de vocês, que aí assistência no sentido de ajuda, por isso digo que é literalmente assistência, não apenas a passividade de estar vocês vendo, senão no sentido de apoio e de ajuda, porque sem isso eu estarei falando sozinho. Eu jamais poderia fazer isso, por exemplo, na frente da câmera, sem público nenhum, porque aí eu teria que adotar outro discurso, que seria supor que eu já sei tudo o que eu tenho para dizer e dizê-lo para uma audiência invisível. Então, o primeiro passo é que quando o Felipe me convida, eu tenho a opção, a liberdade de dizer não. Uma vez que eu digo sim, eu não posso dizer não, mas o texto é teu, não tem nada a ver comigo. Ou seja, uma vez que eu digo sim, de certo modo, aceito me alienar no texto dele. Mas o texto é dele, não é meu. A minha ideia é que no fim desse percurso com vocês, de certo modo esse texto se torne meu. Bom. Então, esse seria o primeiro ponto. O psicanalista Jacques Lacan tem uma frase que ele mesmo escreve em latim, não sei por que em latim, mas ele escreve em latim, essa frase, e que seria talvez um pouco, que resume um pouco o que eu estou tentando dizer aqui. A frase é: de alio in oratione tu ares agitur. Ou seja, o que o outro diz te concerne. O que o outro diz é teu problema. Bom. Primeiro ponto, então. Segundo ponto, Felipe levanta o problema do autoconhecimento. O autoconhecimento basicamente é a frase: quem sabe de mim sou eu. Quem pensa quem sabe de mim sou eu, digamos, quem se posiciona com a partir de que ele acha que eu é igual a eu, ou seja, que eu conheço as minhas próprias determinações, então quem sabe de mim sou eu diria que tem ódio daquele mecanismo que acabei de definir, em que a minha própria mensagem me vem retroativamente do outro. Então eu diria que a frase
quem sabe de mim sou eu é algo assim como o ódio do inconsciente, do próprio inconsciente. A ideia não há inconsciente, eu sou dono das minhas próprias determinações. Portanto, o autoconhecimento se baseia no mito que tem história, do século XVII para aqui, enfim, do penso logo existo, e da ideia de uma autotransparência de mim para mim próprio. Então, eu oporia a essa ideia, quem sabe de mim sou eu, a ideia que acabei de colocar, que na verdade, para saber de mim, preciso passar pelo outro. E o outro não é necessariamente aquele que eu tenho nesse momento na minha frente. O outro, aqui, hoje, por exemplo, o outro para mim vai ser as perguntas que venham de qualquer um de vocês ou de alguém que esteja assistindo por internet, etc. Por quê? Porque do modo como eu me fizer entender, ou melhor ainda, do modo como eu não me fizer entender, eu vou saber o que eu estou pensando. Pequeno parêntese. Muitos anos de prática clínica e teórica fazem com que de vez em quando um grupo de pessoas me peçam para estudar comigo psicanálise, por exemplo. A estratégia dessas pessoas em geral é me telefonarem, virem e pedirem para eu organizar um percurso qualquer para elas. Nesse sentido, eu teria que saber o que elas precisam saber, ou eu teria que saber o que elas perguntam. Porque, em tese, quem sabe sou eu, elas não sabem nada, então vêm me pedir para que eu organize um percurso de leitura. O que eu proponho como estratégia é uma coisa bem diferente. Vamos supor que sejam 5 pessoas, eu proponho que cada uma delas tente explicar o que é a psicanálise para pessoas que não tenham nenhuma cumplicidade com eles. Ou seja, não vale para namorado, para mãe, para pai ou para amigos que mais ou menos pensam como elas. Seria a tentativa de explicar o que é a psicanálise para alguém que não tenha nenhuma cumplicidade. Nas dificuldades que essa pessoa vai ter para se fazer entender, estão as suas próprias perguntas. Aí ela vem com essas perguntas e eu organizo, assim, um percurso a partir das questões dela, que ela não vai mais precisar importar de mim. O percurso, obviamente, é completamente diferente do que eu poderia ter imaginado para ela. Esse seria um modo, por exemplo, de organizar um percurso de leitura que respeite a ideia de que a própria pergunta dela não vem dela própria, senão da interação com o outro. Que necessariamente, passando pela dificuldade de se fazer entender, aí está a própria pergunta da pessoa. Então, eu proponho uma coisa que me ocorreu preparando essa apresentação. Proponho a etiqueta da conversa, a ética da fala. A etiqueta da conversa é: eu não te ouço se você não me ouve. É um pacto de bandidos no qual a gente saca mais ou menos o que o outro quer dizer e tudo que não encaixa a gente joga fora, edita, não escuta. Então é um pacto no qual, um pacto de mafiosos, digo, um pacto de silêncio no qual tudo que não encaixa na intenção é recortado e jogado fora. É isso que sustenta a nossa conversa cotidiana. Então, frente a isso que eu chamo etiqueta, e digo etiqueta no sentido que em diplomacia se fala etiqueta, como você senta à mesa, por exemplo, a etiqueta aqui é que eu tenho que estar sentado e não em pé, pelas luzes. Tá? Então, a etiqueta, eu trabalho em Brasília, por exemplo, bom, Itamaraty é um conjunto de etiquetas que as pessoas sabem quando tem que entrar, quando tem que sair, etc. Não precisam pensar e se perguntar. A etiqueta já responde, dando uma série de normas de como você tem que agir, etc. A etiqueta da conversa, então, é um dispositivo que eu resumo dessa maneira. Uma vez que eu identifico o que você quer dizer,
qualquer outra coisa que você diga e que não encaixe, eu faço de conta que não ouvi. E a recíproca tem que ser verdadeira, então a gente entra na conversa e sai dela exatamente como sem nenhuma mudança, sem nenhuma modificação. Frente a isso, eu proponho outra coisa, que é a ética da fala. Isso é impossível que aconteça no cotidiano. A ética da fala seria justamente eu só sei de mim através do outro. Tem uma expressão, eu não sei se existe em português, em castelhano há uma expressão que é com você eu me entendo, ou eu me entendo com ele. Normalmente isso quer dizer que nos compreendemos. Mas se a gente pega literalmente a expressão eu me entendo com o outro, é isso que estou propondo como ética da fala. Que para eu saber de mim, preciso necessariamente me servir, atravessar o outro. Esse seria o miolo da psicanálise, de qualquer psicanálise, independentemente da linha, da escola. O que se chama de escolas ou linhas, etc., nada mais seria do que qual a estratégia para essa política. Mas se não for essa a política, não é psicanálise, é alguma outra coisa. Eu tenho um exemplo disso que estou tentando dizer, que me vem de uma paciente que me disse uma vez, veio me pedir uma entrevista e me contou uma série de desgraças amorosas que tinha tido ao longo da vida, muitas, e falava dos namorados sucessivos dela, todos namoros trágicos. Falava como se fosse uma coisa escrita, como se ela não tivesse escolhido todos eles. Então, eu aproveitando uma coisa que ela disse, eu fiz uma piada dizendo que os pais ela não escolhia, mas os namorados, em tese, sim. E ela me respondeu na lata, só se for meu coração que escolhe, porque eu jamais escolheria esses caras. Eu achei sensacional. Aí eu disse para ela, o dia que você se reconhecer nas escolhas do teu coração, a tua análise vai estar terminada. Ou seja, o percurso da análise seria o processo todo pelo qual ela vai ter que passar, atravessar essa divisão entre mim e meu coração. Achei uma definição da divisão subjetiva, digamos assim, do inconsciente excelente, maravilhosa. E vem espontaneamente como uma resposta que é aquela resposta que a gente não reflete, que enfim, que sai sem pensar. Por isso que eu convido os meus pacientes, a psicanálise não é, e estou indo na direção do autoconhecimento, a psicanálise não é uma reflexão sobre mim. A psicanálise como dispositivo é eu me entregar a falar sem pensar, ou seja, o contrário de refletir. A poder falar sem pensar na frente de uma testemunha, que seria o analista. Que funcionaria como outro, ou seja, o analista funciona como vocês para mim. Eu estou aqui em posição de paciente, digamos aqui. Aqui não estou completamente falando sem pensar. Mas, digamos, quanto mais penso numa análise, pior é para a análise. A ideia seria que eu realmente possa falar o que me vem sem pensar, sem refletir, justamente para que o outro recolha ali aquilo que eu disse diferente, a mais surpreendentemente para mim próprio, e furando precisamente as ilusões do meu eu, do meu autoconhecimento. Tá? Então, está claro, mas eu estou opondo escutar-se com o outro e através do outro a o autoconhecimento. São opostos. Mais um exemplo disso, também vindo da minha clínica. Vocês provavelmente percebem a diferença entre dizer eu odeio a minha irmã, a diferença entre poder dizer eu odeio a minha irmã ou dizer sem pensar
na hora que estou construindo uma frase, em vez de chamar a minha irmã Marta, que é o nome dela, chamo ela morta. Em vez de falar da Marta, falo da morta. Sem me dar conta, sem me ouvir e no meio de uma frase. Obviamente, a minha função de outro era chamar a atenção para a pessoa que, em vez de falar da Marta, acabava de falar da morta. Eu não posso pressupor o que isso quer dizer, a não ser que substitui, sem se dar conta, aproveitando a homofonia, a facilitação da língua, digamos assim. Mas essa facilitação da língua é a condição acidental, contingente, que permite que se diga esse desejo de morte de outra maneira. Bom, não vou entrar nos detalhes de como isso é processado. Só quero chamar a atenção que completamente diferente para essa pessoa, que vem alguém de fora, poderia ser eu não faço esse tipo de coisa, mas poderia ser eu a dizer, não, porque você odeia a tua irmã. Isso entra no eu, isso tanto faz como tanto fez. É diferente quando ela própria se surpreende que nem sequer se ouviu dizer essa substituição da morta pela Marta, né? Da Marta pela morta. Obviamente, uma vez dito, está dito, falou, está falado, aí não sou eu que digo, é ele próprio, e a partir daí ele sim tem o dever ético de tirar disso todas as consequências. Portanto, se existe uma ética da psicanálise, é a ética do próprio analisando, de quem faz a análise. No sentido, a palavra dele tem que ter valor absoluto. Porque senão estamos na mística do autoconhecimento. Bom. Tá até aí alguma questão? Porque o passo seguinte seria lhes dizer o que eu entendo por eu. Nesse sentido, por eu e mim. Mas se tiverem alguma questão nesse ponto, sejam bem-vindos. Se não, eu continuo. Tem 5 segundos para decidirem, se não calem para sempre. Nada? Ok. Então vai uma definição simples do eu, do que eu quero dizer quando digo eu. Que obviamente o autoconhecimento seria o conhecimento que o eu tem de si próprio. Eu defino o eu, bom, a ideia de substancializar o pronome pessoal reto de primeira pessoa do singular eu, a ideia de substancializá-lo, chamá-lo o eu, isso é freudiano. Não entro na teoria, mas enfim, se torna uma espécie de substancialização, se trata disso como uma instância do psiquismo humano. Então, eu defino esse eu como um precipitado de identificações. Vou tentar dizer isso claramente. Precipitado em química. Dito em simples, você mistura substâncias que são todas elas líquidas, por exemplo, e pelo fato da mistura se solidifica uma delas. Na mistura se solidifica, e isso pode acontecer que fique como borra, deposita no fundo, ou então flutua, mas muda o estado, se transforma então, o que era líquido se transforma em sólido, pela reação química. Então eu diria que o eu é um precipitado de identificações, e as identificações são justamente esses textos que a gente pega dos curadores, começando pelos pais, ao longo da nossa vida. A gente pega dos nossos curadores, não textos inteiros. Eu estou pegando um traço do texto de Pondé, que tem vários, peguei o autoconhecimento, poderia ter pego outro. Então a gente pega traços que são de imagens ou são textos, digamos assim, dos nossos curadores. Esse movimento é um movimento alienante, um movimento de alienação, e precisa se haver ao longo da vida com esses traços importados do outro. Mas então, num primeiro tempo, eu diria que o eu é um precipitado dessas identificações que são alienantes. E eu queria lhes dar um exemplo da separação, porque finalmente, se fosse pura alienação, je est un autre, como dizia Baudelaire.
Não sei se era Baudelaire, na verdade, isso vou ter que conferir. Mas, enfim, algum poeta francês. Alguém que procure o dicionário, por favor, mas a frase é boa. Eu é um outro. Portanto, para que eu possa dizer eu sou eu, há um movimento a ser feito no qual eu me aproprio desses traços que originariamente são do outro para que sejam meus. Acabou de sair uma biografia de John Lennon super boa, e nela vocês vão ver uma coisa que John Lennon diz, que eu achei genial para poder pensar esse movimento de separação e de constituição de uma identidade, ou seja, de um eu, a partir dos traços do outro. John Lennon dizia, com 15 anos, eu imitava Elvis Presley em tudo. Cabelo, a roupa, o jeito, a ginga, a voz, o sotaque, a pronúncia. Aprendia a tocar violão e guitarra para poder imitar Elvis Presley. Aí ele para e faz a seguinte reflexão. Tanto imitei Elvis Presley que me transformei em John Lennon. Sensacional. Ou seja, se apropria dos traços do outro para construir-se a si mesmo uma identidade, não sem o outro. Bom, alienação, então, na hora da imitação do Elvis, e separação na hora em que ele se constitui como John Lennon. Felipe fala do que ele diz, que ele diz bem como uma inflação psicológica. Gostei da expressão que ele usa. E eu queria lhes falar a propósito da inflação psicológica, ou seja, tudo é tomado como possível de ser interpretado. Existem duas concepções de psicanálise, uma que eu abomino e outra que é a minha, que eu adotei. A que eu abomino, infelizmente, é a mais popular, a que chegou de uma certa leitura, porque a psicanálise tem mais de 100 anos, ou seja, já tem carta de cidadania na cultura há muito tempo. Uma delas eu chamaria a psicanálise Freud explica, tudo junto. Freud explicar, poderia ser um verbo, eu Freud explico, você Freud explica, nós Freud explicamos, vós Freud explicais, tudo. Então temos os analistas hermeneutas que podem interpretar a verdade escondida tua, de Michael Jackson falecido, do Sarney, do último filme de X, do estuprador do Parque Ibirapuera. Ou seja, haveria como que uma chave de eu vou lhes dizer o verdadeiro sobre qualquer coisa que aconteça. Esse freudexpliquismo, infelizmente, dá também uma clínica, uma prática clínica na qual os pacientes saem com um ego, com um eu, feito pelo analista, ou seja, confeccionado, feito à medida pelo critério do seu analista. Eu abomino dessa forma da psicanálise, abomino esse tipo de intervenções dos colegas que pressupõem que eles entendem a psicanálise como freudexpliquismo. E eu proponho outra psicanálise, que é essa aqui, que seria identificar os diversos curadores que ao longo da minha vida constituir, deles eu tirei a minha identidade, para ver como me separo deles quando me fazem sofrer, ou seja, quando não tenho distância suficiente, eu não consegui completar um processo de me apropriar das determinações que me vêm de fora e me fazem sofrer. Creio que é mais interessante, agora, claramente, nesse momento, quem faz o trabalho não é o analista, é o próprio paciente. Nesse sentido, o paciente tem que ser impaciente. Cabe a mim ser paciente com ele, mas, como me disse uma vez um amigo, deve ser a única forma de comércio que quem trabalha paga, né? E tem outros que dizem que o único comércio em que o cliente nunca tem razão é a psicanálise, né?
Bom, queria concluir e passar a um monólogo que não me interessa, com uma frase do Felipe, que é justamente meu curador e meu outro. Preciso me apropriar disso justamente nesse trabalho aqui com vocês. Ele define, quando define a crise no quarto e os fantasmas da perfeição, que seria o título que nos junta, ele pergunta: teríamos diante de nós o risco de sermos um ser sem sentido último e sem certezas? Gostei disso, porque o risco de sermos um ser sem certezas e sem sentido quer dizer que, por enquanto, somos um ser cheio de sentido e cheios de certezas. Tá na lógica dessa pergunta. Corremos o risco de sermos sem sentido e sem certeza. Quer dizer que, por enquanto, somos cheios de sentido, cheios de certezas. Eu não poderia concordar mais com essa ideia. Acho que a aposta da psicanálise, porque eu sou psicanalista, mas seria a aposta de qualquer artista, no fundo, seria justamente assumir o risco de sermos sem sentido para abrir um espaço de invenção ou de experimentação. Em cima dessa ideia que eu queria concluir, essa ideia me serviu há pouco tempo atrás para fazer uma observação para uma mãe de luto pela morte do filho, que obviamente coloca isso como fim de qualquer sentido para a vida dela, e que corre o sério risco de fazer da sua vida uma espécie de monumento de sofrimento eterno, no qual a memória do filho alimenta um sofrimento sem fim, porque parar de sofrer seria como esquecê-lo e seria uma traição à memória do morto. Obviamente, nessas condições, um luto não é possível, mas por que ela está nessa posição? Porque as pessoas em volta tentam convencê-la de que, bom, é uma dor muito grande, mas vai passar, ou tem que passar, e ela está dizendo com todas as forças: eu não quero que passe, porque isso seria uma falta de amor em relação ao meu filho morto. Me ocorreu lhe dizer para essa mulher que talvez pudesse usar esse sofrimento todo para inventar alguma outra coisa. Digamos que o trabalho de luto não seja um trabalho de esquecimento, de passar a folha ou de virar a página, que é impossível, isso não vai acontecer nunca. Mas digamos que esse trabalho possa ser um trabalho de invenção, motivado, causado pela contingência desse acidente que muda, obviamente, para sempre a vida dela. Então, a ideia seria que a vida dela acabou em relação ao que era antes, mas que poderia inventar, a partir de um sem sentido, precisamente, se quiser, se puder, um sentido novo. Estou no início disso, mas foi a primeira vez, ela me disse depois, nesses meses que se seguiram ao falecimento do filho, que ela conseguiu dormir uma noite inteira. Então, em cima disso que eu encerro e converso com vocês, que é o que me interessa verdadeiramente. Eu vim aqui para ouvi-los, na verdade. Então é isso. Conversemos. Passamos para as perguntas. Isso. Por favor. Obrigado. Isso. Se vocês quiserem formular pergunta, é só levantar a mão. Serão atendidos. Vamos, não sejam tímidos. Olá, meu nome é Renato. Eu achei muito legal assim a comparação que você fez das precipitação das substâncias químicas lá com a formação do eu, né?
particularmente a gente é químico, né? Então a gente consegue visualizar bem essa comparação, né? Bom, eu entendi o que você quis dizer, assim, né? Que assim, dentro, por exemplo, quando temos duas misturas, eu vou fazer uma alusão também, eu não vou falar de química. Quando nós temos duas misturas lá e juntamos e precipita alguma coisa, o que aconteceu? Precipitou uma nova substância formada a partir dos átomos das substâncias que estavam presentes em meio líquido, por exemplo. Tá? Agora, quando se forma o eu, né, a gente vai pegando, né, como se fossem os átomos, na alusão à química, né, a gente vai pegando partes daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, essas pessoas vão se juntando e a gente vai pegando um pouco de cada uma para formar a nossa identidade, o nosso eu. No caso da química, por exemplo, se você tem uma substância que você não quer, você muda os seus líquidos, os seus agentes líquidos lá, e você consegue modificar essa substância para uma substância de maior valor, por exemplo. No eu, essa relação ela não funciona muito bem, porque não é simplesmente a gente mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, assim, para a química, né, a gente dá um jeito. E como funciona isso? Quais são as novas bases da mudança do eu? Né? Ou a pessoa que ela, por exemplo, nasceu... Eu vim de um bairro um pouco do subúrbio e tal, assim, e eu conheci muitas pessoas que, né, acabaram se envolvendo com drogas, essas coisas e tal, e pessoas que com roubo, essas coisas assim. E às vezes a gente, o povo e tal, você vê no jornal, bandido, isso, aquilo, mas não sei. Se você olhar mais profundamente, assim, você vê que na formação daquela pessoa, todas as coisas que ela pegou levaram a ela a ser o que ela é hoje. Né? Então, assim, ela contamina a sociedade. Né? Se num determinado momento, vamos dizer que cair a ficha para ela, e ela decidir mudar o eu dela, né? No que ela teria que se basear e o quão difícil ia ser para ela isso. Ok. Bom, está aí um exemplo do que eu queria dizer, que eu só vou saber o que eu penso a partir das questões de vocês. O limite de uma metáfora, é evidente que a metáfora química tem um limite. É um apoio para o pensamento. Mas você está me dando uma chance de te dizer um pouco melhor o que acontece com o eu, porque estou opondo o eu ao que disse o inconsciente, mas o que é o inconsciente aí? Freud dizia que o eu... Bom, não precisa Freud. O eu é lábil, é frágil, muda o tempo todo. Você acredita que você é sempre o mesmo ao longo do dia? É uma vã ilusão. A única coisa que é permanentemente igual, constante e tenaz, e insistente, é teu desejo inconsciente. O resto muda o tempo todo. Pega, por exemplo, uma mulher se maquiando na frente do espelho. Em algum momento ela para. Porque senão ficaria na frente do espelho o dia inteiro. Por que para? Para porque nesse momento, ilusoriamente, ela acha que coincide com uma imagem ideal. Então ela pensa, agora está bom. Acabou a maquiagem, sai para a rua. E sai para a rua se sentindo, digamos assim, linda ou bem. Porque nesse momento coincide com uma imagem que está na cabeça dela. Mas vamos supor que passa um grosso e diz uma grosseria para ela. O que acontece? E ela vai despencar dessa imagem e se sentir no resto do dia no fim da linha, como se tivesse sido atropelada por um ônibus. Agora, não mudou nada de objetivo nela, a não ser a intervenção do outro, que não sustenta mais a imagem que o espelho sustentava um minuto atrás. O espelho era um outro para ela, que mantinha, digamos assim, o eu dela mais ou menos estável. Aquele grosso que passou e disse uma grosseria é outro espelho. Então, o eu dela muda e ela diz, estou deprimida. Então, estou deprimida, meu eu é outra coisa nesse momento.
O problema é que o que a gente retira dos todos os nossos curadores ao longo da vida constitui não apenas o eu, senão justamente algo assim como que Freud chamava o desejo inconsciente, que seria o que dá teu estilo, a constância absoluta das coisas que você faz. Se você olha para trás, você vai ver que tem comum denominador nas coisas que você escolhe. O problema é que 90% dessa escolha você não sabe que você fez, nem sabe sequer que é uma escolha. Se eu te levo... Estou querendo chegar ao homem que diz, bom, eu sou produto das circunstâncias do meu bairro, por exemplo. Eu trabalhei já, de fato, com crianças delinquentes em Argentina. O que era bem complicado, porque o juiz manda fazer terapia, aspas, como parte da pena. Ou seja, elas não chegam porque estão angustiadas ou mal, porque querem realmente ter algum diálogo. Faz parte do castigo. Estamos na linha, digamos assim, da polícia, do juiz, etc. Portanto, somos o inimigo. Bom, a minha estratégia para trabalhar com eles, depois minimamente mostrar para eles que não ia impingir mais um significado nas costas dele, como todo mundo faz, era tentar mostrar que ele não é apenas um produto desse meio, sino que tem uma escolha. Que você pode não saber que escolheu, mas escolheu sem saber. E uma vez que escolheu, você tem que arcar com as consequências da sua escolha. Ou seja, o inconsciente não é um pretexto para dizer eu sou inocente. Isso é fundamental, isso. Se eu conseguir me fazer entender, é importante. O inconsciente é, através do outro, através dos efeitos que eu causo no outro, me dar conta quais foram as minhas escolhas e poder estar nelas sim. Ou seja, passar de estar nelas sem saber a passar a estar nelas sabendo. Eu chamo canalha, citando um livro meu, que é uma pergunta que eu dirijo a Lacan, porque Lacan diz: é necessário negar a psicanálise aos canalhas. Eventualmente, se for o caso, explico por que ele diz isso. Mas eu pergunto por quê, justamente para poder abrir essa questão. E a resposta é porque um canalha jamais assume como própria uma escolha. Ele diz: eu fiz sim, mas porque você me levou a fazer. Ou porque o mundo, ou porque a sociedade... Ou seja, eu fiz sim, sou um assassino, sim, mas sou inocente. Nessa posição, não tem como. Então, se você passa de um cara que passivamente te diz, ou se coloca como produto desse meio, a um cara que diz, bom, tudo bem, mas eu tinha N escolhas, escolhi essa aqui e não sabia, aí muda de figura. Porque aí pode escolher diferente. Se você souber que você tinha escolhido e não sabia, você pode escolher diferente daqui para frente. Senão, não. Então, não é que você vai mudar a substância daqueles que fizeram a tua vida ou a tua história como o que a tua história é. Bom, Jean-Paul Sartre, que não era exatamente um fã de Freud, Sartre dizia o seguinte: não interessa tanto o que a vida fez de você, que estamos na pergunta, bom, olha o que a vida fez de mim. Interessa mais o que você faz com o que a vida fez de você. Porque você tem duas posturas possíveis, por exemplo. A postura de um matemático, um geômetra cego, cujo nome esqueci, mas era amigo de Voltaire e dos iluministas, fazia geometria e era cego. Se virava com fios de linha, etc. Você pode ser cego desse jeito, ou pode ser cego como o tio que eu tinha, casado com uma irmã da minha mãe, que simplesmente se recusou a aceitar que ficou cego. Então, era total e absolutamente dependente da mulher dele, que tinha que levá-lo da mão para ir ao banheiro, por exemplo, porque ele não conseguia sozinho. Os dois são cegos, mas você tem duas posturas em relação a isso que denota uma escolha anterior feita. Então, não sei se te respondo, mas o eu, no fundo, é produto de umas escolhas que não se reconhecem como escolhas. Sou claro, queria ser claro, é importante isso.
pelo outro para nos conhecer. Podemos concluir que um atleta que vaga pela floresta, que peregrina pelo deserto, em busca do autoconhecimento, e está perdendo seu tempo, ou um monge que fica meditando, etc. Não existem outras formas de alcançar o autoconhecimento? Bom, me dá uma ideia, tipo, que outras formas? O que você está pensando? Me diga um pouco mais isso. Devolve o microfone, porque preciso te ouvir um pouco mais. Que outras formas? Não, como fez Buda, em um certo momento ele ficou totalmente sozinho, isolado, sofrendo, e isso em busca do autoconhecimento. E não estava conversando com ninguém, não estava passando através de ninguém. E isso o ajudou a encontrar um pouco o autoconhecimento. Ou então o exemplo do filme Natureza Selvagem, que ele também parte... Ah, ok. Então tá, já entendi por onde você vai. Mas escuta, primeiro, nós somos, de certo modo, efeitos da cultura ocidental. O que acontece em Oriente me é completamente enigmático. E o Oriente que chega a nós é um Oriente filtrado pelas nossas categorias. Portanto, não é verdadeiramente Oriente. Para ser verdadeiramente Oriente, a gente tem que ter nascido e sido criado nessas culturas. Portanto, eu não tenho muito para dizer sobre isso, a não ser como uma determinada versão de Oriente chega a nós. Mas, obviamente, chega já filtrada pelo cristianismo, etc. Agora, na natureza selvagem é outro papo, porque na natureza selvagem a mim me parece que esse garoto, enfim, suponho aqui, conhecem o filme ou não, mas é um garoto que decide que não tem como lidar mais com a classe média alta da qual ele é filho e decide mandar tudo para trás e ir para o norte, mais perto do polo que ele puder chegar sozinho, romper, digamos assim, com todas as amarras e termina isolado e por falta de recursos acaba morrendo porque se autoenvenena. Se envenena sem saber porque justamente como não é um índio como ele queria ser, não reconhece um fruto que ele come que é venenoso e morre sozinho sem poder voltar. Essa seria um pouco a ideia. Esse exemplo que você me dá na natureza selvagem, eu diria que um exemplo é sintoma. Ou seja, é a impossibilidade de colocar a pergunta dele de outra maneira para os interlocutores dele que faz com que ele, em ato, tenha que cair fora da cena e dê no que dê. Ou seja, dá no que dá, que é justamente a perda absoluta dele. Ele não recupera nada disso aí. Para mim, teria sido muito mais interessante que ele se mandasse nessa viagem depois de resolver as pendências com o pai, por exemplo. Ou seja, primeiro ele se separa, porque senão é como, tudo bem, eu tento ir embora para me livrar do sofrimento, dos impasses da minha vida aqui, mas eu carrego o sintoma na sola do sapato. Então não interessa se eu mudo para o outro lado do mundo, porque o impasse vai continuar o mesmo. A minha ideia seria que ele tivesse podido interrogar e se interrogar em relação os issues que ele tinha com o pai, por exemplo, com a mãe, com a namorada, etc. Depois disso, se ele escolhe ir embora, essa é uma escolha que não é sintomática. No filme, de bate-pronto, eu te diria, isso me parece que está aquém de uma escolha, que na verdade ele não sabe por que está indo embora, ele simplesmente quer ir embora. Ponto. Eu fui embora da Argentina, eu acreditava, eu me contei uma história, porque quando a gente faz um ato que rompe com a tua vida completa, quando você vira a tua vida pelo avesso, você se conta uma história, ou seja, eu outra vez. Eu dou uma versão, quem sabe de mim sou eu, né? Então eu dou uma versão de meu eu para os outros que me perguntam por que você foi embora de uma cidade tão bonita como Buenos Aires para ir para São Paulo que é tão feia. Essa resposta, essa pergunta eu ouço desde 1983. Então eu contava uma história que não vou contar para vocês porque era apenas uma história. Eu demorei muitos anos a me dar conta de que, eu tinha ido embora porque não podia ficar. E não podia ficar porque não conseguia lidar com certos tipos de impasses lá.
E o mais interessante teria sido que eu tivesse podido lidar primeiro, para depois escolher se ia embora ou não. Agora, só não fui embora de São Paulo também, porque tive um analista que me fez observar que ia ficar indo embora dos lugares sem fim, até morrer, a menos que tentasse interrogar meus curadores, digamos assim, e ver, com isso eu fico, com isso disso me separo. Então, por isso que eu consegui fincar raízes, enfim, fazer uma escolha de ficar, porque ir embora ou ficar não eram escolhas até então. Era um conjunto de atuações, digamos assim, de efeitos que eu acreditava que eu estava no comando, mas na verdade eu era comandado por um movimento que não era meu. Não sei se te respondo, mas é por aí que eu penso isso. A questão se há outros modos de autoconhecimento, eu duvido que existe autoconhecimento, pelo menos na subjetividade como a conheço, que é ocidental. O autoconhecimento, eu estou tentando dizer, é um mito. Ou eu incluo, por exemplo, se você quiser saber, quando alguém fala de outra pessoa, é assim que alguém fala de si próprio. Quando alguém fala de si próprio, não sabe o que diz. Tá, se eu falo de mim, eu não sei o que estou dizendo, mas se eu falo de você, com certeza estou falando de mim o essencial. Claro que não de um modo direto, você tem que inverter. Chamar o outro de invejoso, chamar o outro do que for, normalmente a pessoa está falando de si própria. Só que não sabe exatamente como, mas se você consegue interrogar indiretamente você, através dos outros, esse é todo o conhecimento possível que você vai ter de você próprio. Não tem auto aí. Isso para mim é fundamental. Agora, em Oriente não faço a menor ideia, porque é outra subjetividade. Acho que a subjetividade oriental e a ocidental são dois modos de ser sujeitos que são irredutíveis um ao outro. Japão, por exemplo. O Japão conheço um pouquinho. Japão que não é bem Oriente, porque está totalmente encavalado com o Ocidente. O Japão tem uma estrutura na língua em que os lugares... Se você escolhe um modo de endereçamento ao outro, você já está se situando. Nós temos eu e você. Os japoneses têm diferentes modos de dizer eu, se falam com uma pessoa mais velha, se falam com uma pessoa mais nova, se falam enquanto empregados ou patrões. Então, a palavra eu e a palavra você muda dependendo do lugar. Portanto, a pessoa, o simples fato de se servir da língua, já diz de que lugar ela fala. Essa seria uma etiqueta, digamos assim, inerente à própria língua japonesa. Nós não temos nada disso. Temos coisas mínimas, o senhor ou você. Mínimo. Imagina então uma língua que te dá já prontos os lugares do outro e o teu. É outra subjetividade. Eu não faço ideia como é fazer uma análise. Aliás, tem um analista que diz que os japoneses são inanalisáveis, precisamente pela linguagem, pela língua deles. É meio uma piada e não é. Mas o que eu respondia para essa pessoa, que os japoneses provavelmente se tornam analisáveis quando se alienam em alguma das nossas línguas. Porque importam junto, vamos supor, vem para o Brasil, aprende português, faz análise comigo em português. Então, de certo modo, importa o inconsciente com a língua portuguesa, que obviamente vai estar marcado pelo japonês, mas não é uma análise do japonês em japonês. Não faço a menor ideia do que seria isso em Tóquio por um japonês que fala japonesa. Brincando, mas é mais ou menos por aí que eu penso isso. O que mais? Tinha lá... Boa noite. Meu nome é Renata. Gostaria de fazer um comentário de um texto, que na realidade não é meu, é do Guimarães Rosa, que ele fala que a vida é um cômpito, com I mesmo, no sentido de funil, que nos faz perceber que o grande sertão existe, é dentro da gente. Né? E nesse tema que está sendo tratado hoje, dessa questão do eu, de eu ter que passar pelo outro para que eu possa conhecer o meu eu,
também tem um escrito do Gicovati, que ele comenta um cumprimento que existe na África, que a pessoa cumprimenta com sawabona, que significa eu te respeito, eu te aceito como você é, e a pessoa responde Shikoba, né, Shikoba, então eu existo para você, eu existo para você. Então, diante desses dois comentários, quer dizer, fazendo uma alusão também a um princípio cristão que fala que o reino dos céus pertence às crianças, qual seria a conduta do nosso eu, então? Quer dizer, uma conduta de você se despir totalmente desses rótulos, desses condicionamentos, dessas etiquetas de comportamento, de postura, para que você adotasse essa posição de autoconhecimento, que não é uma coisa finita, é uma coisa que você arrasta pelo longo da vida. O problema é que vocês insistem em me fazer falar de autoconhecimento. Eu te diria que se trata de conhecer as determinações de teu eu. Essa é toda a separação que você vai ter. Isso não vai ser outra. Mas vai deixar de ser ingênua das próprias determinações de teu eu. Continua sendo as próprias determinações. Mas você vai interrogar as perturbações do teu meio, o tipo de impasse que você tem com as pessoas. Se você olha para trás, você vai ver que se repete. Digo isso a você, a qualquer um, tá? O modo de fracassar, ou de ser mal entendido pelos outros, se repete. Normalmente você pensa que a culpa é dos outros que não entendem nada, que não te compreendem, etc. Eventualmente haveria alguma vez alguém que te compreendesse melhor, etc. E aí você sonha com um príncipe encantado, que seria aquele que... Inclusive na língua, no Brasil, tem pessoas que a cada 5 palavras, ou cada 3 palavras, dizem, entende? Entendeu? Está entendendo? Uma pessoa que diz a cada 3 palavras, entendeu? Quer dizer que a única que entende é ela e que você não entende nada. Ou seja, você é uma burra, e o único que sabe e entende tudo é a pessoa que fala. Sim? Ou seja, tem uma postura em relação à própria língua. A enunciação diz, tu não entendes nada, eu entendo tudo. Essa pessoa está totalmente alienada no eu sou eu, quem sabe de mim sou eu, desconhece as suas próprias determinações e as perturbações que ela faz na vida social, com a família, com a mãe, com o tio, né? Parecem sempre problemas dos outros. O que estou propondo é inverter e que você se interrogue nas perturbações que você causa e diga, isso é meu, só que eu não sei como. Então, você passa a dizer, isso é meu, e eu não sei como, você pode aprender sim, você pode saber de que modo você está sendo determinada. Aí sim você tem uma escolha de fazer de novo da mesma maneira ou fazer de novo de um modo diferente. Eu não consigo te responder muito melhor, mas é por aí que eu penso isso. Então não tem autoconhecimento sob hipótese alguma. Haveria que eliminar o auto. A única coisa auto é a decisão que alguém toma de passar através do outro. Freud, em 1905, está publicado, ele publica o primeiro de seus casos clínicos, apelidado do caso Dora. A primeira coisa que ele faz é levar a jovem que o consulta mais ou menos porque ela foi levada pelos pais, mas enfim, digamos que o consulta. Mas o primeiro movimento, o grau zero de qualquer análise é, bom, qual a tua responsabilidade nos males, na problemática de que você se queixa? Meu pai me faz, a minha mãe me diz, a minha namorada, o meu namorado, enfim, essa é a queixa que a gente tem sobre os outros. O primeiro passo, o grau zero, é, bom, qual a tua responsabilidade naquilo de que você se queixa? A partir daí, você tem um percurso para percorrer, mas isso tudo que eu poderia dizer em relação ao autoconhecimento, né? Boa noite. Boa. A gente, na vida, assume vários papéis ao longo de diferentes situações.
Para mim, o que chama muito a atenção é o papel de vítima e protagonista. De maneira geral, vamos dizer, o protagonista, ele se responsabiliza pelos resultados negativos, eventuais resultados negativos das suas ações. E a vítima responsabiliza os outros. Tá? O interessante é que a gente, do meu ponto de vista, nasce protagonista. O nenenzinho já vai lá e chora quando quer ler, está com dor de barriga, quer comer. A criança começa a crescer, continua no seu papel de protagonista. Usa de diferentes estratégias para conseguir o que quer. Sempre correndo atrás do objetivo dela e alterando as estratégias. Eu pergunto, quando nasce a vítima? E por que nasce a vítima? Ok, obrigado por essa pergunta. Eu estava aqui pensando se a criança é protagonista mesmo. A pergunta que eu me faria para tentar pensar a tua questão é sobre o que quer dizer escolher. O que quer dizer escolher quando eu não tenho escolha, né? A gente diz, bom, eu não escolhi nascer. O autismo é interpela essa história de eu não escolhi nascer de um jeito interessante, porque o autismo, o único jeito de trabalhar com um autista que se apresenta como se ele não fosse um sujeito, o autista se apresenta como se ele fosse um corpo sem sujeito, digamos assim. Tem ninguém lá. Você bate, está vazio. Mas a única possibilidade, não tem outra, de trabalhar com um autista é tratá-lo como que ele fez uma escolha. Ele, ao nascer, fez uma escolha de dizer não à linguagem, por exemplo. A linguagem nos vem, obviamente, do outro. A língua chama materna, não é à toa. Primeiro somos fala-se de nós antes da gente tomar a palavra. Fala-se de o neném quer, meu querido quer, e você vê crianças pequenas que falam de si próprias em terceira pessoa, que é um momento de constituição, porque estão importando, estão alienadas na língua que eles vêm do outro, e é só no momento segundo que ela passa a dizer eu quero. Primeiro, a própria criança diz o neném quer. Nesse momento você vê que está se constituindo essa alienação. Depois há um recalque, que ela esquece essa origem e diz eu quero. Então, estratégica e politicamente, eu tenho que tratar o autista como alguém que fez uma escolha, quando ele justamente se apresenta como alguém sem escolha, como uma pura vítima, digamos assim. Então, eu te diria tentativamente que desde o início se abre o caminho das duas possibilidades, de se colocar como vítima ou como protagonista. Agora, não está escrito em lugar nenhum por que alguém escolhe uma ou alguém escolhe outra. Essa é uma tentativa de pensar isso. A segunda é que estamos numa cultura nos últimos 50 anos, um pouco menos, nos últimos 30 anos de vitimologia. Estados Unidos, quando começou com o que eles chamam de political correctness, o politicamente correto, é que tudo bem, era feito de movimentos de assumir os segregados para dentro da sociedade, o que se chama de ação afirmativa, etc., que politicamente são interessantes, etc., etc. Mas a correção política introduziu no mundo uma cultura da vitimologia, uma espécie de convite às vítimas que eu acho extremamente perigosa e que me parece uma estratégia que alguns usam de um jeito um pouco canalha, que seria o que eu chamo explorar o masoquismo dos mais fortes. Ou seja, explorar a culpa do outro para tirar dele qualquer tipo de vantagem. Exemplo. A queixa de uma pessoa que apresenta uma tese de doutorado inadmissível pelo ruim, pelo mal escrita e pelos erros sérios de formatação de bibliografia e conceituais, essa pessoa apresenta o fracasso, digamos, da sua defesa de tese porque ela é negra. Tá? Então, ela não assume nenhuma responsabilidade na tese que ele apresentou,
porque é muito mais lucrativo se colocar como vítima, mas aí uma ativíssima política e uma escolha esperta para deixar o outro na culpabilidade. Ah, não, então tá, você foi originária de uma família negra e muito pobre, 300 anos, 400 segregação, então, coitadinha, vou te dar 10. Bom, isso só é possível quando você tem uma cultura. Não entro no problema social, não digo que não se justifica, nada disso. Digo que se colocar como vítima pode ser uma estratégia, uma política extremamente esperta e que está absolutamente oferecida pelos últimos 30 anos de cultura, e a correção política me parece um dos males dessa vitimologia. Agora, mais especificamente, a escolha da posição de vítima é uma escolha que tem que ser mostrada como escolha para qualquer um. O lugar da vítima não é um lugar passivo, e se você quiser entendê-lo bem, haveria que ler os textos do Sacher-Masoch. O autor, digamos assim, literário, de quem a palavra masoquismo sai, estava ele próprio numa posição. Tem um livro que se chama Vênus das Peles, que está traduzido ao português numa edição pornográfica, como se fosse literatura dessas que se compra na calada da noite e vergonhosamente. E é um livro de altíssima literatura do século XVIII. Bom, ele mostra como que o verdadeiro senhor da cena é o suposto masoquista, aquele que está se colocando como o cachorro, como castigado, como a pura vítima. Na verdade, ele está manipulando toda a cena. Então, eu não digo, evidentemente, que não há vítimas. Eu digo que a postura da vítima é uma postura que pode ser escolhida e é uma das opções que se abrem para qualquer um o tempo todo. Justamente, negar as minhas próprias determinações necessariamente me convida a uma postura de vítima, porque eu sou efeito. Se eu nego que estou determinado de fora e que isso me responsabiliza, obviamente sou uma vítima. Freud tem um texto de 2 laudas, é mínimo, é maravilhoso, que se chama Responsabilidade Moral. Esse é o título: A Responsabilidade Moral pelo Conteúdo dos Meus Sonhos. Esse texto é um texto que passa despercebido, mas ele é um texto fundamental para quem se interessar pela ética interrogada pela psicanálise, porque Freud, que escreve isso em 1915, 16, eu acho, talvez um pouco mais, 1920, o que ele diz basicamente é que se seus sonhos, uma vez interpretados, leia-se, porque o sonho manifesto não diz nada, ou seja, se o sonho, uma vez analisado, mostra que você tem desejos inadmissíveis para sua moral, ou seja, para seu eu, para seus ideais de conduta e de retidão, isso é você, isso diz de você, isso não diz que você seja uma má pessoa, mas esses desejos são seus, e você tem 2 opções. Ou você se apropria deles como sendo seus, ou você está condenado a fazer um sintoma neurótico, ou então a assumir uma postura de vítima que nunca vai reconhecer as suas próprias determinações. Isso que eu posso te dizer a princípio. Creio que a postura da vítima é uma escolha tão boa quanto a escolha do protagonista, e que na nossa cultura é muito mais convidativa a nos colocarmos como vítimas do que como protagonistas nesse sentido. Posso só complementar? Desculpe, eu só queria detalhar um pouquinho. Eu estou curioso na questão do indivíduo. Sendo mais claro, eu tenho também um filho de 11 anos. Eu gosto de observar as pessoas. Ele até o momento é protagonista. Até geram situações de trabalho para cuidar do menino, né? Sim. Mas eu imagino que vai 11, 12, 13, 14, 15. Que momento? É a quantidade de nãos que ele leva? Ou são as críticas negativas? Eu não sei te dizer isso aí. Eu diria, se eu estivesse conversando com ele, eu diria que ele vai ter que aprender a lidar com o pai que ele tem.
Sim, claro, porque eu trabalho com adolescentes muito, e uma das queixas é veja o que meu pai fez comigo. Então eu digo, bom, duas coisas. Primeiro, é difícil educar pais, isso é difícil. E segundo, você vai ter que aprender a lidar com o pai que você tem, sem querer ter tido, porque aí estamos outra vez na construção de um ideal. Deixa eu te dizer isso especificamente, que é importante. O que a gente transmite para os filhos, infelizmente, é o nosso ideal recalcado, o que a gente teria querido ser e não é. E às vezes nem sabe que teria querido ser. Junto com isso, a gente transmite o que oficialmente a gente crê. O problema é que o ideal inconsciente às vezes diz o contrário do que a gente crê. E os filhos que são absolutamente receptivos, porque são pequenos, eles leem as duas mensagens. O que você crê, o que o teu eu, a partir do teu eu você crê, e o que você de fato está passando como ideal para ele. Então ele tem que escolher. Às vezes ele não consegue escolher e faz um sintoma porque não consegue escolher, ou às vezes ele escolhe pelo teu ideal recalcado e você fica absolutamente alucinado porque ele te devolve um espelho torto de você mesmo. Eu brinco que meu filho me mostra às vezes sem querer o pior de mim próprio. Ou seja, esse tipo de traços meus que eu teria preferido não ver voltam como amplificados, digamos assim, do lado dele. Bom, então, não sei, é isso que eu posso te dizer. Te digo mais, te conto uma coisa que aconteceu uma vez que é interessante para situar esse ponto. Uma menina pequena, de 9 anos, num chilique, porque os pais não deixaram ela ir numa festinha, sei lá o quê, pula da janela da casa dele e quebra as duas pernas. Seriamente, inclusive, por conta desse ato, provavelmente vai ficar com sequelas nas pernas, etc., porque está na fase de crescimento, etc. Ou seja, foi um ato sério. E, bom, entre outras coisas, ficou na cadeira de rodas engessada durante um ano. Nesse meio tempo, deram para ela de presente um filhotinho, um cachorro, um filhotinho que ela adorava para cuidar. Bom, por essas coisas da vida, digamos assim, a contingência fez com que o cachorrinho caísse na piscina e se afogasse, na piscina da casa dela. E ela estava, obviamente, inconsolável. E o pai não teve melhor ideia, o pai era meu paciente, eu tenho isso dele. Não teve melhor ideia do que dizer para a filha, filhinha, você está brincando de mãe do filhotinho e ele morreu, imagina como teria ficado eu, a tua mãe, se você tivesse morrido. Aí eu disse para ele que ele tinha perdido uma chance ímpar de poder dizer para ela que do mesmo jeito que ela não conseguiu garantir, como mãe, a vida do cachorrinho, nem ele, nem a mãe dela podiam garantir a vida dela se ela não tomasse a decisão de se cuidar. Que me parecia muito mais interessante do que ele de fato disse, porque o que ele de fato disse, de certo modo, a convidava. Olha o valor que teria tido para você, o valor para nós da tua própria morte, né? Então estava convidando-a, digamos assim, novamente a mostrar que valor que ela tem se extinguindo para os pais. Mas essa decisão que o homem faz de grifar a perda da filha ou de grifar a responsabilidade da filha tem a ver com ele, tem a ver com ela. Agora, ela pode ler um lado ou ler o outro. Bom, para esse homem tomar consciência do tipo de mensagem que estava passando para a filha foi decisivo para as coisas que ele diria depois. Tem esse, ou tem outro que, por exemplo, que eu... adolescente também, um paciente meu que é 18 anos, eu não sei porquê, está escrito, é obrigatório, faz 18 anos, tem que ganhar um carro. Não sei porquê. É uma lei que está na classe média, fez 18 anos, tem que ganhar um carro. Bom, então, a criança, 18 anos, ganha carro, e tem um acidente fenomenal.
vai para o hospital e o pai diz o seguinte: não, fica frio que eu vou te dar um carro melhor assim que você sair do hospital. Bom, quem me conta isso é o filho, todo contente porque ele tinha um carro ruim, era um 1000 e agora ia ganhar um 2.0. Aí eu disse para ele: se você fosse meu filho, você andava de ônibus, cara. Isso foi o que eu disse para ele. Mas eu fiquei preocupado. Aí peguei o telefone e falei com o pai. Disse: escuta, o senhor me perdoe, mas não é exatamente o melhor convite que está pedindo para esse garoto. Dessa vez ele vai fazer direito e vai acabar se matando com um novo carro. Pelo menos espera um pouco. Ele me disse mais ou menos o seguinte: cuide o senhor dos seus assuntos e eu cuido do meu filho. Nunca mais vi o garoto, espero que ele viva e esteja bem. Mas, enfim, estou só querendo mostrar perante o mesmo ponto, posição de protagonista, posição de vítima, né? Bem, o que mais? Meu nome é Ângela. Tá um pouquinho naquela moça do espelho que se maquia. Então vamos supor que ela se maquiou, achou que estava bom, saiu na rua, veio aquela pessoa grosseira e ela começou a se sentir um lixo. Ou então ela saiu na rua, estava linda, mas ela entrou em contato com alguém, obrigada. Ela entrou em contato com alguém e ela acabou pegando essa gripe suína nova e literalmente ela sentiu uma porcaria. Ou então ela machucou os ombros e não consegue mais pentear o cabelo e está sentindo muito mal por não conseguir se cuidar. Eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando nessas outras possibilidades dela, da mulher bonita que sai de casa, se tornar então uma pessoa feia, ou não aquilo que ela se pensava, ou seja, não ser aquela pessoa da forma que ela começou o dia. Nesse dinamismo da representação do corpo, dessa imagem mental do corpo. Então, a gente tem falado do outro, o outro pode ser o outro mesmo, encarnado em carne e osso, o outro pode ser a gripe suína, o outro pode ser uma tendinite no meu braço. E nesse dinamismo, então, eu não vou ser igual, não é linear a minha forma de ser. Esse dinamismo dessa representação do meu corpo, do meu eu, para eu passar pelos percalços ou passar pelas coisas da vida e não perder a noção, não perder a unidade, eu tenho que esse dinamismo tem que acontecer, então, num cerne mais estável. Eu mudo, mas eu mudo dentro de alguma estabilidade. Tem uma unidade e tem alegorias nela, vamos colocar assim, tem coisas nela que mudam. Para o outro não chegar e me destruir, não fazer com que eu perca o meu referencial de eu, de sujeito. Uma alternativa, um caminho, e aí minha pergunta, um caminho seria estabelecer fronteiras corporais, estabelecer barreiras, para que eu filtre o que é do outro que é meu. O que do outro fica em mim, o que do outro é bagunça só a dele pertence. Para eu, então, tomar consciência do que é meu, tomar consciência do que é do mundo, e aí eu poder viver eu, e não viver o que o mundo quer que eu seja. Talvez seria esse o caminho. O que eu estou com dificuldade de fazer passar é a ideia que a unidade que você se refere é uma construção ilusória. A gente não apenas não é uma unidade, a gente crê que é. O eu é uma miragem. O que pensamos ser o essencial de nós, a ideia de unidade, é uma construção e uma miragem. A verdade dessa miragem é que não somos uma unidade, estamos divididos precisamente entre o que eu penso e o que o outro me mostra que eu penso. Então, eu diria que a única possibilidade de você encontrar um certo equilíbrio é você se apropriar sempre retrasado, sempre num tempo depois, retroativamente, do que o outro te mostra que você pensa, do que o outro te mostra onde você está. Porque se você aposta todas as fichas a segurar a falsa unidade do eu, o desastre neurótico, ou perverso, ou psicótico é inevitável. Porque tudo que
deixa eu te dar um exemplo concreto disso aí. Eu tinha uma dificuldade seríssima de trabalhar com uma moça que era espírita. Mas por quê? Não era uma questão ideológica. Era que cada vez que havia uma emergência nela, de uma coisa dela, que ela vivia como não sendo do eu, como sendo do outro, precisamente, ou seja, isso não é meu, eu não tinha como fazer com que ela se apropriasse disso e pudesse dizer, sim, isso é meu, vamos ver de que se trata, porque para ela era a manifestação visível de uma entidade, porque ela era espírita, era a manifestação clínica de uma entidade outra que não ela. Ou seja, para ela estava confirmado pela crença dela que era a palavra do outro encarnada. Ela fazia o que você me pede para fazer. O meu é meu, o do outro é o outro. A dificuldade era justamente que ela pudesse acolher o outro nela. Nesse caso em particular, eu só consegui isso por acaso, em desespero de causa, como dizem os franceses. Quando eu já não sabia mais o que fazer, porque a mãe dela tinha morrido e se tornou muitíssimo mais persecutória depois de morta do que enquanto era viva. Porque depois de morta era uma entidade que estava aqui conosco nesse minuto. Então eu estava absolutamente de saco cheio, para dizê-lo em português, e disse para ela que a mãe dela era um saco, morta ou viva, e que ela tinha que se separar da mãe dela, morta ou viva. Bom, foi sensacional, porque a partir daí deixou de estar em questão se eu acreditava ou não acreditava, que era o problema dela, na presença física da entidade materna. Claro, a entidade materna é essa separação entre meu eu e minha mãe que estava nela. Bom, a partir daí começou um trabalho de separação dessa mãe, morta ou viva, tanto faz. Mas eu diria que na direção contrária que você está pensando. Em vez de delimitar o meu é meu, o teu é teu, é ver de que modo o meu está afetado e parasitado pelo que parece ser do outro, mas é meu. Agora, ou você aceita que você está dividida entre mim e meu coração, como disse aquela minha paciente, ou senão você está condenada a fazer um sintoma que vai aparecer em você ou no teu meio social. É importante, o sintoma em psicanálise não é simplesmente que eu não consigo mexer a minha perna. É uma possibilidade, mas o tipo de desarranjo social que pode acontecer contigo, que é sempre igual, é um sintoma. Bom, se é um sintoma é precisamente porque você não consegue integrar a divisão. O paradoxo seria preciso fazer a divisão minha. Preciso que a minha unidade reconheça que não é uma unidade. Isso que eu posso te dizer a respeito disso. O que mais? Partindo dessa ideia que não tem mais o meu e o do outro, partindo dessa ideia que não tem mais o que sou eu e o que é do outro, que é tudo uma coisa só. Por outro lado, isso não me leva a valorizar muito mais a opinião que o outro tem de mim e meio que supervalorizar isso a ponto de que eu deixo de ter uma identidade, ou seja, eu passo a fazer tudo para agradar meus pais, meus filhos e deixo de ter aquilo que me agrada? Não, mas para um pouco. O que estava tentando dizer é que o mecanismo em que quando o outro faz uma opinião, fala dele, não fala de você. Quando o outro opina sobre você alguma coisa, é dele que ele está falando. Esse truque é bastante importante. Se você se junta com uma amiga para pedir um conselho, quando a tua amiga falar a você, de você, é dela que está falando. Tá? Então, você vai descobrir sobre você mesma quando você fale a outros sobre outros. É no momento de você sentar com a tua amiga porque ela está mal e querendo te ouvir. É no momento de você dizer as coisas que você pensa sobre ela que você vai saber alguma coisa sobre você própria.
Es bastante importante eso, porque si no se está reduplicando a alienação originária. Esse é o erro. Pedir um conselho a um amigo e imaginar que o que ele diz tem a ver comigo é repetir a alienação originária. Agora, eu posso pedir, e de fato faço isso, eu não posso fazer tipo coisas importantes como, por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, esse tipo de coisa, sem conversar com alguém. Mas não necessariamente porque o que esse alguém vai me dizer é decisivo. Para mim é decisivo me ouvir falar sobre isso com essa pessoa. Porque senão eu não sei o que eu penso, eu não sei o que é melhor para mim. Isso não quer dizer que a opinião dela seja o que é melhor para mim. Não sei se está clara a diferença, mas é bastante importante. Sim? Sim ou não? Ok. O que mais? Eu acho que entendi algumas coisas, algumas mensagens suas, acho que concordo com você em algumas coisas, algumas nem tanto, né? E, por exemplo, essa nem tanto, eu vou começar pela que eu não concordo muito com a sua visão, é se passar pelo outro, que o outro nunca sabe o que seria bom ou o que a gente é. O outro nunca saberia, ele sempre está falando sobre ele, mais ou menos é isso que eu entendi de você. Então, basicamente. Então, a gente conclui o quê? Que ninguém sabe nada de nada? Como a gente se conhecer? Para que se conhecer? Não é que ninguém sabe nada de nada, que está cruzado. Está cruzado. O problema é se eu cruzar um com o outro, a gente tem uma certa construção de conhecimento, mas ele é indireta e retroativa. A ilusão do eu, quem sabe de mim sou eu, é que isso pode ser direto. Se você pensa que é indireto, esse problema está resolvido. A incomunicação é a regra. Isso não sou eu que digo, qualquer experiência cotidiana de qualquer um de nós prova que a incomunicação é a regra. O problema é que da incomunicação, 99% das vezes eu digo, o responsável é você, que não entendeu. Se eu partir de que o responsável sou eu, que não sei me explicar direito, aí tenho 50% do problema resolvido. E se o outro fizer exatamente o mesmo, aí temos mais esse cruzamento que eu digo, e estatisticamente, não é que a gente se entende diretamente, sino que como que cada um se entende com o outro, finalmente é um cruzamento que permite chegar a um certo equilíbrio. Esse é o jeito de construir o conhecimento que eu entendo mais adequado politicamente falando. No cotidiano, discutir a relação, por exemplo, é uma perda de tempo. Porque ela vai falar dela e dizer para você que você não entende nada dela, e você vai dizer exatamente a mesma coisa em espelho. Aí vão consultar o chamado terapeuta de casal, que é uma entidade ficcional, que a única função que tem que ter, se tem alguma, é produzir esse cruzamento. Ou seja, que através do dito terapeuta se invertem, então ele manda para a tua mulher, digamos assim, o recado dela, e manda para você o recado teu, através dela. Bom, mas alguns casais conseguem fazer isso intuitivamente e funciona mais ou menos num certo equilíbrio. Agora, discutir a relação já é o fracasso da comunicação, na minha opinião. Porque já fracassou que é necessário discutir a relação. Mas, enfim, estou brincando um pouco, mas não é mecânico assim, mas se desfazer das ilusões da consciência é uma tarefa cotidiana. É uma prática cotidiana. Eu tenho uma... Se tem alguma coisa que eu aprendi da minha própria análise como paciente, é essa disciplina. No mal entendido, eu arco com a responsabilidade pelo mal entendido de nova ordem. Inclusive para discriminar o que é meu e o que é do outro, no sentido que alguém estava me dizendo antes. Ou seja, porque, é claro, não é que completamente paranoico. Não estou falando o elogio da paranoia como modo único de relação com o mundo. A paranoia nada mais é do que tudo tem significado e significado contra mim. Como escutei uma vez dizer para uma mulher paranoica, as pessoas dizem que eu sou paranoica
Mas o paranoico é aquele que imagina que está sendo perseguido, estou de fato sendo perseguida. Isso acontece também, não é que não acontece. Ou seja, o outro existe, não é que não existe. Não estou falando de um solipsismo. Estou tentando simplesmente inverter a nossa ilusão de comunicação. Só isso. Tentar incluir o inconsciente como um dado corriqueiro, não como uma coisa estranha, uma invenção de Freud que estaria lá na psicanálise que não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana. Bem. E eu achei muito bonito, assim, fantástico, quando foi dito que eu não sou somente eu, não é? Nós somos, na verdade, fragmentos do outro. Eu vou chamar de fragmento para não parecer que é tão... porque é um compromisso muito grande, né? Quando você fala do outro e fala de você, as pessoas confundem um pouco. Eu tenho notado o seguinte... quando se dão grandes catástrofes ou mesmo quando se dão grandes alegrias, nós somos tomados, todos nós, por um sentimento. Menos aquele que é inconsciente, não é? Ou que não se deixa emocionar, etc. e tal. Então, veja bem, tudo que acontece, seja perto, ou seja longe, ou seja no outro país... Todas essas coisas vêm. E eu creio que tudo isso afeta o nosso emocional e o nosso eu. E, em sentido de humanidade, nos torna um só. Somos nós. Não é? Então, isso me fascina muito. Quer dizer, não é porque está longe, não é porque está distante, que o que aconteceu com ele ou com ela, ou com várias pessoas do outro lado do mundo, tal, não sei o quê, que eu não vou sentir nada. Muito pelo contrário, o outro me complementa. Seja na sua verdade, seja na sua mentira, seja... Ele me complementa de alguma forma. E isso faz com que eu não seja somente eu. Faz com que eu seja humanidade. E a humanidade tem vários focos. Mas voltando ao princípio do que eu disse. Eu acho fascinante essa percepção. E é preciso ter uma certa sensibilidade para colocar isto. Porque parece simples, mas não é, de que o outro tem que passar, eu tenho que passar pelo outro, não é? Seja para crescer, seja para me encontrar. E muitas pessoas ainda não veem isso, não perceberam isso. Eu acho que é uma questão até de introspecção isso, não é? Então eu gostaria de saber, por favor, a opinião e o esclarecimento. Muito obrigada. A única coisa que eu acrescentaria é que, em vez de pensá-lo como complemento ao outro, haveria que pensá-lo como suplemento, porque complemento dá a ideia de fazemos ou seja, metade mais a outra metade faz uma unidade e voltamos outra vez à unidade do eu. Se você o pensa como suplemento, não há como completar nada. Então, eu diria que haveria que pensá-lo mais como suplemento. E, bom, aí sim eu seria um pouco desconfiado a ideia de uma unidade universal humana. Isso eu não sei, porque tudo que leva a completude, tudo que leva a unificação, a uno, eu colocaria sob suspeita de estar sendo comandado por um ideal de totalização. Mas isso não é só na subjetividade, não. Quando a União Soviética capitulou, desapareceu, digamos assim, da história, parecia que finalmente o mundo era uno. A NATO, por exemplo, as nações dos estados do Atlântico Norte se tornaram o mundo inteiro, o pensamento único, etc. Bom, a pergunta que alguns pensadores começaram a fazer com toda a pertinência naquela época, em 89 para 90, foi, bom, perfeito, o outro inimigo, aquele que a gente tem que exterminar para sobreviver, desapareceu. Quem vai ser agora o inimigo? Porque vai estar dentro de nós mesmos. Bom, o terceiro mundo virou
o terrorismo virou o novo inimigo sem forma para fazer um furo no uno da totalização universal. Te conto uma resposta que escutei uma vez surpreendente. Perguntaram para um cara, você é judeu? E ele disse, não, todo o contrário. Aí eu fiquei perplexo, quer dizer, todo o contrário. E ele viu a minha perplexidade e esclareceu, a minha avó era alemã. Eu queria te fazer observar que, nesse caso, o antissemitismo não é ideológico, é estrutural. Porque não é a mesma coisa dizer eu não sou judeu ou dizer eu sou não judeu. Porque aí ele se determina pela negação dos traços do outro. Portanto, o ódio ao outro é de estrutura nesse lugar. Para me constituir como uno, preciso exterminar o outro, porque o outro me torna precisamente, é a sustentação da minha estrutura. Eu sou o não outro, né? Eu sou, não judeu. Se determinar dessa maneira, necessariamente cria o ódio da segregação. Mas essa operação é simbólica, essa operação está na língua. Nesse caso particular é porque se tratava de judeus, mas qualquer um que se determina pela negação dos traços do outro está perdido nesse sentido, porque depende desse outro, e esse é o ódio. A essência estrutural do ódio é essa. Jacques Lacan diz que nada visa tanto o ser do outro quanto o ódio. Porque se para você ser tem que exterminar o outro, bom, você visa o ser mesmo do outro. Muito mais do que o amor, por exemplo. Meu nome é Marcela. E eu queria que você ampliasse um pouquinho mais. Eu adorei a imagem do John Lennon se encontrando através do Elvis, né? Se fabricando, é? Fabricando. Então, e que você pudesse ampliar isso, porque ele não escolheu outro ídolo, né? Então, eu também não vim aqui porque deve ter alguma coisa minha em você, talvez, né? Então, que você ampliasse, se isso é intuição, é desejo. Qual é o caminho para eu me encontrar no outro? Ok, perfeito. Obrigado por essa questão. Eu vou ter alguma dificuldade para te responder, porque eu estou trabalhando aqui, entrando e saindo sem esclarecer nas categorias do que é consciente e do que é inconsciente. Haveria talvez que entrar um mínimo de discriminação, que a escolha de Elvis Presley já tem uma determinação inconsciente que ele desconhece. Eu só usei esse exemplo porque ele se serve da identificação para construir-se enquanto eu. Num primeiro tempo ele se confunde, no segundo tempo ele se separa e com isso inventa uma identidade. Mas você tem razão, a escolha inicial já está determinada inconscientemente por ele, e ao longo da vida, talvez, ele possa vir a saber ou não. A análise nada mais é justamente do que vem à tona para você esse tipo de escolhas iniciais. A questão é o que a gente entende por determinação. Porque se for mecânica, se a gente pensa determinação mecanicamente, estamos perdidos. Ou seja, se tem uma causa e um efeito e é linear, estamos perdidos. É necessário construir outro modo de entender a determinação. E intuitivamente tentei jogar a ideia no início de que eu tinha, antes de começar essa conferência aqui, uma intuição, uma antecipação, mas que isso, retroativamente, a partir desse diálogo com vocês, diria depois aonde eu estava sem saber. Bom, é desse jeito, a partir de indícios que você, de certo modo, faz vir à tona as escolhas iniciais.
Porque elas foram iniciais porque você escolheu quando era bebê, mas elas se repetem em qualquer escolha que você faça hoje. Há um padrão de escolha inconsciente que você tem que permanecerá enquanto você viver. O problema é em que postura, enquanto eu, em que postura você se coloca perante essas escolhas que são inconscientes. Porque continuarão inconscientes, não é que você vai ter consciência antecipadamente de como você escolhe, mas você tem indícios para saber como você já escolheu. Mas o tempo é sempre retroativo. No momento não dá para saber. Quando termina uma sessão e o paciente me diz que a sessão foi uma porcaria, não valeu para nada, eu penso e às vezes digo, você não pode saber, porque a ficha cai depois. Se cair, quando cair, cai depois. Ou seja, no momento não dá para saber o que a gente disse e o que a gente fez. A gente se apropria disso depois. Então não faço ideia, teria que ter sido analista de John Lennon para saber por que Elvis Presley e não qualquer outro que estava na moda naquele momento. Mas pouco importa, desde que ele tenha se servido disso para construir-se ou para inventar-se, e não apenas para servi-lo, porque aqui não tem imitação, tem muito mais, tem um trabalho de apropriação e a partir disso de invenção. Quando Van Gogh queimava os móveis, a mobília, para aquecer a modelo, para poder pintar, bom, estava fazendo uma escolha a partir do mais fundo de seu desejo inconsciente. Quando eu morava ainda em Buenos Aires, tinha essa frase, como era, navegar é preciso, viver não é preciso. Que eu não falava português e naquela época eu tinha entendido isso de um jeito absolutamente maravilhoso. Eu achava que os caras eram tão apaixonados pela navegação que navegar era tudo para eles e viver não era... Sem navegar, a vida não fazia o menor sentido. Depois me explicaram que eu tinha entendido tudo errado. Mas você sabe, até hoje eu prefiro a minha interpretação inicial, que é muitíssimo mais bonita, muitíssimo mais poética e, além do mais verdadeira em relação ao inconsciente. Ou seja, para Van Gogh, pintar era maior do que a vida. Isso é a única constância desse sujeito do começo ao fim. O resto, o eu, é lábil, flutua. Pouco importa até para ele. Como modelo, não digo que todo mundo tem que cortar uma orelha, nada disso, não é por aí que estou indo, mas digo como modelo de uma escolha, o cara, digamos, ao pintar, não tinha muita dúvida quanto à escolha feita. Mas se isso vem do inconsciente, isso não vem da consciência. Uma pessoa que me disse, bom, tudo bem, o cara terminou o quadro e aí a vida perdeu sentido. Digo, não, porque o sentido da vida é o próximo quadro, o que ainda não foi pintado. Esse movimento é possível para qualquer um. Não digo apenas para os artistas. Cada vez que alguém me diz a vida não tem sentido é porque recusa a proposta que parece estar implícita no texto de Pondé, da aventura de não termos sentido. Bom, a religião veio costurar um sentido finalístico, te diz, bom, você tem um sentido, basta que você o encontre. Eu estou propondo uma coisa um pouco mais divertida, quer dizer, bom, não há nenhum sentido no final, mas se pode inventar qualquer direção. Por isso que me parecia que aquele exemplo na natureza selvagem do cara que escolhe ir para o fim do mundo não é verdadeiramente uma escolha, é falta de escolha. Ele está sendo agido por aquilo que ele não consegue interrogar, na minha opinião, evidentemente. Não estou lá, não sei, enfim... Falo de uma ficção. Mas basicamente é isso que eu posso te dizer em relação a isso. Meu nome é Herculano. E é o seguinte, o homem é produto do meio, eu acredito nisso. Eu acredito também que o inconsciente é determinado pelo consciente. E o meio, quem constrói somos nós, o coletivo nosso. Também acho que só pode ser mudado pela ação do coletivo. E eu acho que o eu coletivo é muito mais poderoso do que o eu
advindo das questões do ambiente familiar, por exemplo. O ambiente social tem mais poder para isso. E aí que acho que está o grande fator do problema maior. E eu gostaria de dar um exemplo de um sujeito, por exemplo, que ele perdeu seu emprego há 3 meses atrás. E na casa dele, ele vive em conflito agora com a mulher, ele tem problema de renda, ele tem lá uma série de... Ele entrou numa crise de autoestima, ele teve que tirar o seu filho da escola particular, estão achando agora que o garoto não vai ter mais futuro. Mas, enfim, né, ele está lá, ele vai lá num consultório de um analista, com seus conflitos. Então, a pergunta é, como é que nós devemos resolver o problema dele? Né? Falar para ele que ele fez uma má escolha na vida e que ele tem que tentar mudar? Né? Ou será que ele tem que apostar na mudança do Banco Central para fazer uma política que estimule o emprego no país? Ou seja, que mude o meio, né? Influir no meio, porque afinal todos somos responsáveis por esse meio também. Nós somos autores e vítimas dos nossos atos, consciente ou inconscientemente, ou sabendo ou não sabendo. Eu queria saber como é que nós nos posicionaríamos num consultório com um indivíduo com esse tipo de problemática na sua vida. Que não é dele só, é de muitos. Bom, eu não estou propondo, espero que não se escute desse jeito, e se escuta desse jeito, queria tentar corrigir esse rumo, um reducionismo psicanalítico da leitura. Evidentemente que eu não nego nem a sombra da negação de que há outras determinações para todos nós, afora essa que estou tentando comentar, como, por exemplo, a realidade socioeconômica. Eu não nego que uma pessoa que nasce negra e pobre não tenha ali um fator de determinação. O que interrogo em que posição essa pessoa se situa frente às determinações que recebe do meio. Agora, os analistas podem adoecer a pessoa. Existe uma iatrogenia difícil de situar entre os meus colegas, porque como é uma ciência indemonstrável. O outro dia estava brincando com um amigo que a gente precisa acreditar que serve para alguma coisa porque é indemonstrável. Mas, por exemplo, te conto, perante uma tragédia como é a morte de um filho, que é real, que é contingente, acontece, sem cálculo, ninguém é culpado por isso, adoeceu de meningite e morreu, vamos supor. Bom, imediatamente você pode se culpabilizar e dizer, é tudo culpa minha, se eu tivesse, se não tivesse, se tivesse saído de casa, etc. A outra possibilidade é que você entenda que você está obrigado a uma leitura culpabilizada pela versão, pelo romance familiar que você tem, que te faz interpretar como que você tem a responsabilidade de tudo que acontece de ruim na tua vida e que isso está escrito no roteiro da tua infância. O que aí haveria que contestar é a interpretação que a pessoa faz desse fato, mas o fato em si sobrepassa, ultrapassa em todos os sentidos. Agora, o posicionamento dela frente ao real dessa morte é o que pode ser interrogado. Então, claro que o cara não vai... ele pode acender uma vela para ver se o Banco Central muda de política. Ou então pode se perguntar pelas determinações infantis que o levaram a ser banqueiro. Isso é besteira. Agora, talvez depende do grau de desespero que ele esteja para pensar que aí ele diz, sai tudo errado na minha vida, eu sou um perdedor, sou o último dos losers, não faço mais nada, dou um tiro na cabeça. Essa é uma posição em relação ao real em que ele está. Há outras. Agora, em momento algum, estou defendendo uma determinação simples, uma coisa é a causa da outra linearmente, porque aí voltaria ao freudexpliquismo. A mãe não amamentou suficientemente quando era pequeno, então ele é um banqueiro ruim. Eu não digo nada disso. Mas pode ser construída o romance no qual ele acha que ele é sempre um loser, por exemplo, vamos supor. Esse sim é um romance que ele é protagonista imaginário e esse romance pode mudar. Por que não? Portanto, a conduta dele quando ele vai procurar trabalho vai ser outra.
o jeito que você se veste, o que fala com teu empregador, pode decidir se você vai ser ou não contratado. Isso sim pode mudar, me parece a mim. Tem gente que te pede para expulsá-lo, você deve ter percebido isso no cotidiano. Tem gente que se relaciona com você praticamente pedindo para levar um chute e ser mandado embora. E gente que não. Isso está eventualmente determinado por X ou Y ou Z, mas essa pessoa pode ter outra postura em relação às suas determinações reais, como, por exemplo, a perda do emprego. Passamos agora para a última pergunta da noite, é isso? Vinda de... Oi, meu nome é Natália. Eu queria saber como que é a formação do eu numa sociedade que o aprofundamento das culturas de massa é cada vez maior, em que a criança é educada pelo Barney na TV o tempo todo, e depois o ideal da família doriana, da mulher bem-sucedida sempre. A falta de momento para reflexão mesmo em si, sobre o que vem do outro, o que eu peguei ou não. Por exemplo, os celulares, quando não é o celular, a internet, a TV, está todo o tempo todo ligado, para a gente ter menos tempo de reflexão mesmo. Então, houve uma modificação na formação do eu, ou só se mudou o outro? Como que acontece isso? Bom, não tem um sem o outro, mas fato, sim, se fala há muito tempo da cultura do predomínio da imagem na nossa formação, etc. Não tem eu sem outro. Se o eu se constitui de uma alienação no outro e de uma separação, evidentemente que os modos de constituição do eu vão mudar absolutamente o tipo de eu que a gente tem. Agora, e nesse sentido, eu retornaria uma questão para Felipe Pondé em relação às utopias. A mim me parece que faltam utopias no sentido que se tornou uma utopia de não acreditar em nada. E a cultura do momento, e tudo muda em 5 minutos, etc. Então, talvez falta um pouco um certo jogo de ideais que não sejam absolutos como a Coca-Cola. A Coca-Cola, como modelo de objeto de satisfação universal, é um ideal. Ou seja, todo mundo vai satisfazer qualquer um em qualquer cultura. Essa seria a ideia por trás da Coca-Cola. Nesse sentido, eu diria que nos faltam mitos individuais, aqueles que se criam em família, digamos assim, pequenas utopias particulares. Utopia não é para ser realizada, é para ter um horizonte e uma orientação, por que não? Eu era absolutamente mais bobo do que hoje, numa época que era a minha época de militância. Quanto mais militante, mais bobo você é. Porque você está tomado por um pensamento único. Então, eu não estou propondo isso, não estou propondo sejamos militantes outra vez. O que estou propondo é que talvez o que você indica é que estamos, de fato, militantes da antimilitância, por assim dizer, né? da futilidade da cultura de um presente absoluto. Isso pode ser extremamente problemático se a gente não assume que tem aí uma militância. Podemos... Hoje em dia, eu acho que eu não tenho o menor problema em voltar ao que se chamava de educação mais clássica, esse tipo de coisa, porque para que você tenha espaço para poder querer se separar de alguém, tem que ter alguém de quem se separar. Esse que é o problema. O liberalismo absoluto e total é a morte de qualquer diferenciação. Somos iguais aos professores, então não tem educação nenhuma. Os alunos batem nos professores hoje em dia, que está um problema seríssimo.
os professores têm medo de irem dar aulas porque vão apanhar de seus próprios alunos. O diagnóstico imediato é: acabou a autoridade do professor, porque acabou a autoridade parental, porque então agora somos todos iguais. Em relação à igualdade, eu deixo de lembrar que o sucesso do feminismo nos anos 60, as mulheres queriam a igualdade com os homens, e hoje em dia diz não há mais homens, ou seja, são todos iguais. Né? Então, o não há mais homens das mulheres, de certo modo, é o sucesso de uma política sejamos todos iguais. Estou brincando, mas não tenho absolutamente nada contra as reivindicações das mulheres como cidadãs. Mas há uma morte da diferenciação que aparece, porque na cultura da vitimologia, qualquer diferenciação é guerra e, portanto, tem que ser eliminada. Somos democráticos, todos iguais. Então, se você paquera alguém nos Estados Unidos, você é condenado por assédio sexual. Então, acabou a paquera nos Estados Unidos. A pergunta é cada vez estamos mais isolados, evidentemente tem um fracasso aí. Bom, então vamos brincar de construir novos ideais que possam ser derrubados, porque senão estamos todos perdidos, somos todos iguais e a satisfação é universal. Eu continuo advogando pela invenção, pelo que eu não sei que vai acontecer amanhã e a gente teria que inventá-lo, né? Mas não sozinho, evidentemente, tem que ser com algum outro. Bom, obrigado para vocês. Tem sido um prazer.